Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. O último resumo cobriu os últimos momentos do loop onde geral acabou morto por alguma razão. Como era esperado, o Subaru acabou sendo morto. A parte esquisita era que tinha mais alguém naquela torre que o Subaru não reconheceu. No loop seguinte, ele tentou fazer as coisas de um jeito diferente. Ele decidiu não falar sobre a perda de memórias e seguiu assim, mas as coisas ficaram complicadas de novo. Depois da Meili abordar ele para falar sobre um tópico desconhecido, o Subaru desmaiou e quando ele acordou, a garota tinha morrido e pelo que o Subaru percebeu, foi pelas mãos dele. E para piorar ainda mais, o livro dos mortos dela foi encontrado em Taigueta. A cada loop, um problema novo surge. O que vai acontecer agora? Veremos nesse resumo. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha. Confere os links aí na descrição. Um deles vai ser o meu Live Pix, outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel, e termina hypando o vídeo. Agora, vamos pro resumo. O livro dos mortos da Meili tinha sido encontrado. Aquilo deixou o Subaru desacreditado. Como aquele livro tinha aparecido tão rápido? No meio de um oceano de livros, aquele a ser facilmente encontrado foi justamente o da garota que ele tinha acabado de matar. E justo quando o Subaru decidiu confiar na Emília. A Emília pergunta se a Beatrice leu o livro, mas ela diz que não. O Subaru se lembrou de que, ao ler o livro, era possível ver as memórias da pessoa que ele leu. O que tinha acabado de surgir era uma prova inegável de que a Meili foi morta pelo Subaru. A Beatrice ainda não tinha confirmado se a Meili daquele livro era a mesma Meili que eles conhecem. O Subaru não podia deixar nenhum deles ler aquele livro, mas ele não pensava em se livrar do livro. Afinal, a face do assassino dela estava nas suas memórias. Logo depois, a Shaula aparece. A aparição dela aliviou a Emília e a Beatrice, mas quando perguntada sobre a Meili, a Shaula diz que não a viu desde o café da manhã. A Emília fala sobre o livro da Meili, mas a Shaula não se importou nem um pouco. O Subaru sabia que não estava em posição de falar isso, mas ele ainda deu um sermão nela, falando que aquela atitude era demais, era fria demais. A Shaula diz que, se eles ainda estão em dúvida, era só ler o livro e confirmar as suas suspeitas. O Subaru decide seguir com a ideia dela e se oferece para ler o livro, o que preocupa a Beatrice, mas o Subaru diz que eles não têm outra escolha. A Emília é totalmente contra essa ideia. Ela tinha acabado de ver ele mal com alguma coisa. A preocupação dela não era por nada, mas a Beatrice retruca, dizendo que ou o Subaru ou o Julius quem deviam ler o livro, e julgando pelo estado dele pela manhã, o Julius não estava em condições de fazer aquilo. A Emília ainda é contra, mas o Subaru convence ela a deixar ele fazer isso. Ele pega o livro e o abre, e então, ele apaga. Quando a garota, pela primeira vez, percebeu que estava viva, que existia, ela não tinha nada. Não sabia palavras, não sabia andar e não sabia viver. E por isso, não sabia como expressar sua dor. Não sabia lutar e não sabia morrer. As únicas coisas vivas perto dela eram feras. Feras que obedeciam às suas ordens. Em algum momento, uma mulher apareceu e disse que a levaria com ela. As suas feras foram destruídas e a mulher a levou para fora da floresta. Em certo momento, ela foi levada até outra mulher. Uma mulher que disse para a garota lamentar por ela, lutar por ela e viver para que pudesse amá-la. A mulher disse que iria cuidar dela, já que esse é o trabalho de uma mãe. Graças a essa mulher que a garota passou a chamar de mãe, ela reencontrou a mulher que a retirou da floresta e começou a trabalhar ao lado dela. A mulher não era leal à tal da mãe. Passar tanto tempo junto da mulher fez a garota pensar que ela poderia ser livre um dia. Mas, até mesmo aquela mulher que parecia tão livre, encontrou o seu final. Aquela mulher que literalmente não morreria mesmo se fosse morta, não voltou mais. A garota não sabia o que era lamentar a perda de alguém. Desde o início ela estava quebrada. Odiar alguém por ter matado a Elsa de vez? Ela nem sabia o que era odiar alguém. Como ela poderia? Tristeza? Também não. Quando ela estava na floresta, eram as feras. Quando conheceu a mãe, era a mãe. E quando estava com a Elsa, era a Elsa. Mas e agora? Essa boneca sem uma origem sobrevivia copiando os outros. Quem ela copiaria agora? Sem saber a resposta, uma sensação diferente brotou no seu coração. Depois de tanto tempo sem a resposta, tudo que ela sabia era que não queria morrer. A alma que vivia de acordo com a vontade dos outros passou a querer viver por seus próprios desejos. Ao menos, ela queria saber o que devia fazer depois de ter causado a morte da Elsa. O quê? Você também tá aqui? Era noite. Enquanto ela estava parada frente às prateleiras de livros, ela ouviu alguém falar com ela. Ela se assustou e o terror a consumiu. Se aquela pessoa perguntasse, a Meili não seria capaz de esconder a resposta. O livro de quem ela estava procurando na calada da noite? Era aquele garoto de cabelo escuro. Ele disse que foi procurar o livro de alguém. Até seria melhor chamar os outros, mas ele ficou impaciente. Ele disse para ela não ficar acordada até tarde. E depois disso ela sai da biblioteca. Ela andou devagar até que começou a correr. Ele tinha visto tudo. Ele viu o que ela estava fazendo. Mas ela não queria isso. Era para ninguém ter visto o que ela estava fazendo. Ela pensou na possibilidade de usar tudo que ela preparou fora da torre, mas ela só decidiu voltar à biblioteca.
Quando a garota chegou lá, ele viu o garoto sentado no chão de costas para a entrada e rodeada de livros. Ela pensou que ele tinha encontrado o livro que queria, o que deixou ela com inveja. A chance era perfeita. Com ele de costas para ela, a Meili poderia... tão superficial. O que aquele garoto disse tinha travado completamente a Meili. Como é possível que ele percebeu ela chegando? A Meili tem muita experiência em assassinato. Era óbvio que ela era boa em furtividade, tanto que tomou cuidado para que seus passos não fizessem barulho, mas sem nem mesmo olhar para trás. Ele tinha percebido a intenção assassina que ela tentou esconder com todas as forças. Ele tinha notado ela. Então tudo o que restava era pôr um sorriso na face e fingir ignorância. Mas o garoto a silencia antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. O coração dela acelerou na hora. O que ela devia falar? O que o garoto queria? Não finge inocência, bonequinha. Você não consegue ouvir o que realmente quer nesse seu coração? Dê ouvidos ao seu desejo. Se fizer isso, você vislumbrará um pouco do que realmente é. E se você enxergar, será mais fácil entender o que você realmente quer. Em algum momento, o garoto ficou de pé e se aproximou da Meili. Ele pegou o cabelo dela e o encarou com um prazer maligno no olhar. Decidindo de uma maneira egoísta o que estava no coração da Meili, o garoto beijou o cabelo dela. Esse ato fez com que um terror absurdo percorresse a espinha dela. Um tempo se passa, e agora vemos o momento onde a Meili cita sobre o que o Subaru disse na noite anterior. Ela pediu para que eles fossem para um lugar isolado. Mal sabia ela que aquilo traria o seu fim. O garoto sussurrou no ouvido dela que sentia muito por aquilo e a jogou no chão. Na face dele estava escancarado um sorriso diabólico. O garoto diz que perguntar diretamente é contra as regras. Desta vez ela está fora por uma infração de regras, mas ele espera grandes coisas vindo dela na próxima vez. Essa é uma história intrigante à sua própria maneira. O caso de assassinato de Natsuki Subaru. Após a morte, o Subaru acorda do livro. A Emília o apoia e a Beatriz fala que as memórias dele estão se mesclando. A Emília pergunta o que isso significa. A Beatriz diz que ele deve ter absorvido demais das memórias da Meili. Quando ele retornou, o Subaru tentou formar uma frase, mas a maneira que ele tentou falar lembrou muito o jeito que a Meili falava, indicando que as memórias estão se misturando, o que não é para acontecer. Ele estava com muita dificuldade em discernir entre ela e ele. A Erígina pergunta o que ele viu no livro, mas ainda estava difícil de conseguir uma resposta dele. O Julius pergunta para Ran o que ela acha. Ela diz que o Subaru não é frio e nem bom em mentir a ponto de falsificar essa reação. Então deve ser mesmo o livro da Meili. O Julius diz que poderia ter feito isso no lugar dele, mas a Han diz que a situação mental do Julius não faria se sair melhor que o Subaru. A Emília diz que eles devem procurar pelo corpo da Meili, para que ela não fique mais sozinha do que ficou. Ninguém contestou a ordem dela. O Julius perguntou se o Subaru pôde ver os últimos momentos da Meili, mas o Subaru sentiu dificuldade em responder aquilo. A Erígina perguntou se o Subaru seria capaz de ler o livro de novo. A Beatriz fica furiosa ao ouvir aquela pergunta, mas a Erígina diz que só perguntou aquilo para ver se ele ainda estava determinado. A Emília interfere na discussão das duas e fala para todos se apressarem em procurar o corpo da Meili. A Beatriz fica para cuidar do Subaru. Assim que todos saem, a Beatriz pergunta o que a Shaula vai fazer, mas ela diz que não vai fazer nada porque o Subaru não pediu nada. Mas aí a Shaula pergunta se ela devia procurar a Meili também. O jeito que ela falou era estranho. Depois de ler o livro, a Meili surgiu na mente do Subaru. Ela estava falando algumas coisas, mas agora ela questionou sobre esse jeito de falar da Shaula. A Meili imaginária se pergunta se a Shaula sabe sobre a morte dela. O Subaru deu as ordens, mandando a Shaula cuidar da Meili. A Shaula prontamente parte para cumprir a ordem. Ela dá o livro da Meili para o Subaru e diz que entende o que fazer. De repente, o Subaru pergunta o porquê da Beatriz ser tão gentil com ele. Emília e Beatriz acreditavam no Subaru, mas a razão disso era um mistério. Como o monstro que matou a Meili era tão amado? Eu devo te dizer como? Uma voz suspirou na sua mente. A inveja começou a tomar conta do Subaru, mas a maneira de obter a resposta estava bem na sua mão, no livro dos mortos. Por qual razão todos eles confiavam no Subaru? A resposta estava nos livros. O Subaru olha para Beatriz e pensa que ela é bem pequena. Se ele agarrasse a cabeça dela e esmagasse contra a parede, ela morreria facilmente. Quando a Beatriz tenta pegar a mão dele, ela nota as feridas. A Beatriz pergunta se ele se cortou de novo, dizendo que isso é um péssimo hábito. A mente assassina da Meili estava instigando ele a matar os amigos e ler os seus livros, mas aquele ato da Beatriz acalmou ele. O objetivo era ler o livro deles, e não só os matar. Tentar isso agora e do nada seria suicídio. Ele não tem nada preparado. Depois de um tempo, depois de muito procurar, o corpo da Meili não foi encontrado. O Subaru fica pensando, e se ele escolher matar todos eles? Há um ditado criado por Hercule Poirot. O assassinato se torna um hábito. O ditado não se refere à pessoa que mata porque gosta de matar, mas sim a uma pessoa que utiliza o assassinato para resolver seus problemas, mesmo que a pessoa nunca tenha tirado uma única vida. Mesmo que a pessoa odeie a ideia de matar alguém, no momento em que ela considerou essa ideia, considerou que tirar a vida de alguém desnecessariamente era algo válido. Acabou. O assassinato se tornou um hábito. Tarde da noite,
O Subaru finalmente achou a chance perfeita para agir sozinho. Ele estava indo para a sala onde ele matou a Meili para esconder o seu corpo de uma forma mais apropriada. Ele se lembrava de onde tinha deixado o corpo dela, mas quando ele foi verificar, o corpo não estava mais lá. Saindo às escondidas tão tarde da noite. Está procurando alguma coisa? Barus. O Subaru ficou pálido. A Han apareceu ali e ele nem percebeu ela o seguindo. Mas isso não era o pior de tudo. Havia uma clara hostilidade no olhar dela. Ou devo te chamar de falso? Um Barus. Uma imitação do Natsuki Subaru. E assim, eu finalizo esse resumo. Agora fudeu. A partir daqui a situação vai toda por água abaixo. Simplesmente a Han percebeu que tem alguma coisa estranha com o Subaru. E o pior de tudo, ele não falou que tinha perdido a memória. Então não importa o que ele diga, vai parecer ultra suspeito. Principalmente agora que a Meili morreu. O que piora ainda mais a situação é que o Subaru voltou pro lugar do crime. Muito burro, cara. Até o próprio Subaru reconhece que essa é uma decisão estúpida. E bom, agora ele tá numa trap que não vai ser fácil de sair. Principalmente com a Han, já que ela tem uma intuição muito boa. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de conferir os links na descrição e de hypar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.